Olá, galera. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Eu enviei um material para vocês aí em que fala sobre o valor de uma função. Então, nós já vimos como descobrir se uma relação ela é uma função, descobrir os elementos da função, que é o domínio, contradomínio e a imagem. Embora aqui na aula de hoje eu vou fazer uma revisão da aula anterior. E agora vamos ver como saber o valor de uma função. Bem, então aí no material, tá? Tudo isso tem aí no material, tá? Eu só estou aqui explicando o que está aí. No exemplo 1, a gente tem dois conjuntos, tá? O conjunto A e o conjunto B. Repara que essa relação aqui é uma função. Por que eu posso afirmar que é uma função? Lembrando, para ser uma função precisa atender a duas condições. Primeira, não pode ter ninguém no conjunto A ou no conjunto da onde estão partindo as flechas sem seta. Repara que todos estão partindo uma seta, estão partindo seta lá para o conjunto B. Segunda condição, tem que partir uma única seta. E repara que dos três aqui só está partindo uma única seta. No conjunto B tem elemento recebendo mais de uma seta, o 6, tem elemento que não está recebendo seta. O conjunto B, o conjunto de chegada, não importa o que está acontecendo ali, tá? A gente sempre vai olhar para o conjunto de partida, tá? Essa notação aqui, não se preocupem muito que a matemática tem as suas formalidades, tá? Importante que vocês entendam a ideia. Mas aqui está dizendo que f é uma função, ou seja, está dizendo que isso aqui é uma função em que faz com que vá do conjunto A para o conjunto B. As flechas vão do conjunto A para o conjunto B. A grosso modo é isso que está dizendo. Então, relembrando a aula anterior, quem são os elementos aqui? Lembra que D de F, né, significa o domínio. O domínio é da onde estão partindo as flechas, é o conjunto de partida. No caso aqui, 1, 2 e 3, a gente sempre coloca entre chaves por se tratar de um conjunto. Conjunto a gente sempre representa entre chaves separados por vírgula os elementos. CD, entre parênteses, F. O que significa contradomínio de F? É assim que a gente fala. Tá? São os elementos do conjunto de chegada. São aqueles que estão esperando receberem as flechadas. Tá? No caso aqui, o conjunto B. Quem são os elementos? 4, 5, 6 e 7. E M, entre parênteses, F, é o conjunto imagem de F. São aqueles que receberam a flechada, tá? No caso aqui, a imagem é sempre relacionada ao conjunto de chegada, no caso aqui é o B. Então, quem recebeu flecha aqui foram o 4 e o 6, tá? O 6 recebeu 2, é para colocar ele duas vezes? Não, não é para repetir o elemento. Só colocar ele aqui uma vez, tá? Então, o conjunto imagem é o 4 e 6. Bem, revisando essa parte, agora vamos para o conteúdo que foi dado nesse estudo, dirigido. Primeiro, uma outra notação. Vocês vão ver isso aqui. F, entre parênteses, x igual a y. Como é que a gente lê isso? F de x é igual a y. Está dizendo que essas duas coisas são iguais. F de x igual a y. Então, como é que a gente vai ver o valor da função? É só ver de cada elemento do domínio para onde está indo a flecha. Então, como é que a gente coloca? Vamos começar pelo 1. Aí a gente coloca f de 1, tá? Só que a gente não escreve, a gente coloca com essa simbologia, f entre parênteses 1. Aí a gente olha, para onde é que está indo a flecha do 1? Está indo para o 4. Então, f de 1 é igual a 4. Mais à frente, a gente vai ver que quando x é 1, o y dá 4, tá? Porque o conjunto A representa os elementos de x que a gente viu em plano cartesiano. A gente vê em plano cartesiano, tá? Então, significa o quê? Quando x é 1, o y dá 4. Que x é esse? Eu não vi nenhum x. Os elementos de A são os elementos que o x pode assumir, tá legal? Mas, no momento, se preocupa com isso. F de 1 igual a 4. Agora, a gente vai para o 2. O 2, a flecha do 2 está indo aonde? No 6. Então, f de 2 é igual a 6. No material eu escrevi mais coisas pelo fato de eu não estar ali junto com vocês, tá?
E agora para o 3. Onde é que está indo a flecha do 3? Está indo também para o 6. Então, f de 3 é igual a 6. Quando o x é 3, o y vai dar 6. Acabou. Esse exemplo 1 é isso, não tem mais de um elemento. Se houvessem outros elementos do domínio, a gente colocaria aqui. Tá? Ou às vezes a questão só te perguntaria qual o valor de f de 2. Você responderia 6. Mas, via de regra, as funções elas não trabalham com conjuntos finitos. O que é conjunto finito? Repare que o conjunto A, quem são os elementos? 1, 2 e 3. Conjunto B, 4, 5, 6, 7. São elementos que dá para você contar, porque você sabe quantos elementos tem. Mas, via de regra, nós trabalhamos com conjuntos que são infinitos. Não tem como contar. E não tem, consequentemente, como a gente representar num diagrama. Tá? Quem são esses conjuntos? Normalmente eles aparecem assim, ó. Esse Rzinho aí. O que esse R representa? Essa notação significa o conjunto dos números reais, que, a grosso modo, são todos os números que nós temos conhecimento. Né? Números naturais, números negativos, que são os inteiros, né? Os inteiros, que são os positivos e negativos. Número fracionário, número decimal, dízima periódica, raiz quadrada, enfim, todos os que a gente conhece até então, tá? E aí, ó, pede para calcular isso aqui, f de x igual a x menos 2. Então, tem essa regrinha aí, ó. E aí ele pede para calcular f de 2, f de 10 e f de menos 3. Ou seja, nessa função aqui, quando x é 2, quanto que vai dar o y? Então, o que eu faço? No lugar do x, eu vou substituir por 2. Porque aqui, ó, repara que aqui, ó, onde está o x da função, aqui está 2. Então, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 menos 2. Por que menos 2? Porque é a regra aqui. Isso aqui dá quanto? 0. Ou seja, f de 2 é igual a 0. f de 10. Então, o que eu faço? Eu vou na função e substituo x por 10. Então, vai ficar, vou fazer aqui embaixo, 10 menos 2, que dá 8. Então, o f de 10 é igual a 8. Se a gente fizesse o diagrama, é como se tivesse o 10 aqui no conjunto A e a flecha dele fosse lá no 8, tá? E f de menos 3. Aqui a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai ter que fazer operações com os números negativos. Então, no lugar do x, eu coloco o menos 3 e aqui eu repito o menos 2. Quanto dá essa conta? Vamos pensar em dinheiro. Sendo negativo, você gastando e o positivo você recebendo. Tá? Então, você gastou R$3. Depois você gastou R$5. Então, como é que está a tua situação agora? Quanto? Você gastou R$5. Tá? É como se, vamos supor que você estivesse devendo lá numa lanchonete, tá? Estivesse devendo R$3. Aí você fosse lá no outro dia e comprasse mais alguma coisa que fosse o valor de R$2. E aí, no total, então, como é que está a sua situação lá na conta decimal? Você está devendo R$5. Tá legal? Vamos ver um outro exemplo, tá? A gente tem esse exemplo 3, parecido com o exemplo 2, só que a gente tem aqui um número na frente do x. 2x mais 1. Sempre importante saber, tá, que quando aparece 2x, na realidade, é como se fosse 2 vezes x, tá? 3x, 3 vezes x. E assim vai. Então, aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou substituir o 3 no lugar do x, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado que tem o 2 multiplicando na frente. Então, vai ficar 2, aí no lugar do x, eu vou colocar o 3, tá? Vou botar até aqui em caneta de cor diferente. Mais o 1, que faz parte ali da fórmula. A gente aprende, né, lá no ensino fundamental, que quando a gente tem uma expressão, a multiplicação tem prioridade. Então, primeiro eu faço a multiplicação. Então, eu faço 2 vezes 3,
6. E aí agora sim eu somo com mais 1, e aí o gabarito dá 7. Ou seja, nessa função aqui, ó, 2x mais 1, quando o x é 3, o y vai dar 7. Ou seja, é como se a flechinha do 3 fosse lá no 7. F de 0, mesma coisa. No lugar do x eu vou colocar 0. Então vai ficar 2 vezes 0, tá? Mais 1. Por que mais 1? Porque está aqui na forma. Toma cuidado, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então isso aqui dá 0, tá? 0 mais 1 dá quanto? O 0 ele é o elemento neutro da soma. Ele dá subtração. Então 0 mais 1 vai dar 1. Ou seja, f de 0 é igual a 1. E para finalizar a nossa aula, vamos substituir por menos 1x. F de menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1. Eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque é um número negativo. A gente tem que lembrar da regra dos sinais. 2 vezes menos 1 mais 1. Aí a gente tem que lembrar daquela regrinha dos sinais. Quando eu multiplico sinais iguais, sempre dá positivo. Ou seja, mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Quando os sinais são diferentes, aí dá negativo. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Então, eu tenho 2. Como não tem sinal na frente, fica subentendido que é positivo. Então, mais com menos dá menos. Então, aqui vai dar menos 2 com mais 1. Aí aqui está aquela história lá do dinheiro. Você está devendo R$2 para alguém. Aí você achou uma moeda de R$1 no teu bolso e dá para essa pessoa. Então, como é que fica a tua situação com ela? Você estava devendo R$2, mas deu R$1. Você agora está devendo R$1. Então, isso aqui dá menos 1, ou seja, f de menos 1 dá menos 1. É como se a flechinha do menos 1 fosse do menos 1 do outro conjunto. Tá legal? Então, aqui eu tentei rapidamente, de forma bem sintética, bem limitada, tentar ajudar vocês a entender o assunto valor da função. Tá? Então, a gente termina por aqui. Forte abraço.